Gente, na semana passada, a gente fez um estilo de pregação aqui um pouco diferente. Estávamos, eu e a pastora Denise aqui, compartilhando, fazendo um bate-bola como a gente costuma fazer nos dias de semana pela manhã, nas lives que a gente tem feito. A gente tem feito uma transmissão diária, 10 da manhã, servindo a ceia, ministrando a ceia do Senhor, e a gente fala ali, um junto com o outro, passando a bola, citando a palavra, e nós estamos falando sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Esse é um dos temas mais importantes para a igreja do século 21. Recuperar o entendimento de que nós, como cristãos, precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós, como igreja, precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Sabe que há alguns anos atrás, algumas pessoas costumavam perguntar para mim: pastor, a igreja tal está fazendo isso, por que nós aqui não estamos fazendo também? A igreja X, a igreja Y está fazendo esse tipo de movimento, aquele tipo de movimento, por que nós não estamos fazendo? E a minha resposta sempre era a mais, quase que já formatada. Era uma resposta quase que padrão. Nós não estamos fazendo porque Deus não nos disse para fazer. Ah, mas nós estamos tendo sucesso. Pois é, porque provavelmente foi o que Deus disse para que eles façam. E quando Deus diz para você fazer alguma coisa, quem tem o compromisso de fazer com que aquilo que você começa a fazer seja bem sucedido, é aquele que mandou você fazer. Então, se Deus te disse para fazer assim, e você faz, o responsável pelo sucesso já não é você. Você é apenas alguém que obedece à direção, à instrução que Deus dá, e o sucesso quem dá é Ele. Amém? Quando você vai ao texto bíblico, no início da igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Não era a esperteza, a inteligência, as estratégias de Pedro, Tiago, João, mas era o próprio Espírito Santo que ia dando crescimento à igreja. Então, o que a gente precisa é ter sensibilidade espiritual, é ter discernimento no nosso espírito a respeito da direção do Espírito Santo, porque se nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos orienta para fazer, com certeza nós seremos bem-sucedidos em qualquer coisa que nós fizermos. Isso é válido para nós como igreja, como congregação, como denominação, isso é válido para nós como pessoas, como indivíduos, como famílias. Quando nós seguimos a direção do Espírito Santo, nós vamos chegar a um lugar chamado sucesso. Não é plano de Deus que você tenha uma vida fracassada. Não é plano de Deus que você tenha uma vida miserável. Não é plano de Deus que você tenha uma vida de sofrimentos e lutas que não se acabam, que não se encerram nunca. É normal termos lutas na vida, faz parte. É normal, acontece assim, com certeza. No mundo nós temos lutas, nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos dificuldades, mas não é propósito de Deus, nunca foi propósito de Deus que os seus filhos encontrem barreiras e empaquem, fiquem paralisados. Nunca foi plano de Deus que os filhos de Deus encontrem barreiras e dificuldades e comecem a regredir, a ir para baixo e ter uma vida medíocre. Nunca foi plano de Deus. Quando você, como filho de Deus, não importa se você está aqui presencialmente ou se você está assistindo pela internet, se você é um filho de Deus, nunca foi plano de Deus que você, entrando para o reino, se tornando cidadão do reino, se tornando filho de Deus, que você tenha uma vida de altos e baixos, uma vida que parece uma gangorra, que parece uma montanha-russa. Uma hora eu estou em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou com sucesso, outra hora eu estou no fracasso. Não é plano de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós vamos caminhar e devemos caminhar de fé em fé. E de fé em fé, nós somos levados de glória em glória. Ou seja, de um patamar para outro mais elevado. E não de um patamar elevado para outro mais baixo. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para o fato de que quando nós estamos num patamar mais elevado, e caímos para um patamar que vai para baixo, ao invés de ir para cima, nós precisamos parar, fazer uma autoanálise
Porque Paulo diz o seguinte: vocês não podem permitir, em hipótese alguma, decair da graça. Decair da graça não significa que você agora está envolvido num pecado qualquer. As pessoas usam o termo decair da graça como sinônimo de alguém que pecou e caiu da graça, mas o apóstolo Paulo não associa o cair da graça a nada relacionado com pecado. Nada, nada. Ele associa quando você está crendo em Deus, na palavra, e de repente você começa agora a fazer a obra de Deus pensando em esforços, pensando no seu desempenho, pensando de forma mística, pensando de forma onde você abandona a fé única e exclusivamente no poder de Deus e começa a crer que o seu esforço, a sua tarefa, o seu desempenho religioso é o que vai desencadear uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Você decaiu da graça. Você parou de confiar na promessa e começou a confiar na campanha, na corrente, na oração do pastor. Começou a confiar numa série de coisas, no óleo ungido, no sal grosso. Você começou a confiar numa série de coisas, na sua própria força, na sua própria inteligência. Você começa a confiar numa série de coisas que não são mais aquilo que você confiava no início. O poder de Deus, a ação de Deus, sobrenatural de Deus. Mas quando você começa a voltar, quando você volta para o entendimento de que tudo que você recebe de Deus é pela graça, quando você tira os olhos do diabo, porque as pessoas, uma das coisas que te leva a decair da graça é focar os seus olhos no inimigo. Porque o diabo está fazendo, porque o inimigo está furioso, porque os demônios estão aprontando. Gente, você e eu estamos carecas de saber que o diabo apronta, que o diabo faz, que os demônios, isso e aquilo. Mas o meu olhar tem que estar no autor e consumador da minha fé, Jesus. Quando eu começo a falar demais do diabo, está amarrado, está preso, está repreendido e tal. Cara, presta atenção aonde está o teu foco. Presta bem atenção onde está o seu foco. Porque Deus não planejou para você uma vida miserável, uma vida de escassez, uma vida de fracassos. E é óbvio, você e eu, nós sabemos que quando isso está começando a acontecer, ou se desenhando uma vida de fracasso, de miséria, de escassez, é claro, é óbvio que existe uma ação do inimigo, mas o meu foco não está nele, o meu foco continua em Jesus. Amém? Meu foco está nele. Eu preciso me lembrar que você e eu somos gente da nova aliança. E a nova aliança é a aliança da graça, assim como a antiga aliança era a aliança da lei. O que prevalecia na antiga aliança era a lei. A nova aliança não é uma continuidade da antiga. A antiga caducou, a antiga foi embora. A nova aliança é uma outra aliança baseada em outra base, que tem uma outra base. Ela se baseia em Jesus, que é a rocha. A antiga aliança se baseava na lei. A antiga aliança se baseava em Moisés. A antiga aliança se baseava no desempenho do homem olhando para a lei, obedecendo a lei, tentando obedecer a lei, para obter de Deus favor, bênção, sucesso. Mas o homem tinha que tirar o foco de Deus para colocar o foco em si mesmo. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou tendo desempenho de obediência plena, completa, total, absoluta, aquilo que a lei diz? Na nova aliança, esse foco sai de mim, sai de você e vai para Jesus. O nosso foco não sai da lei para ir para o diabo. O nosso foco sai da lei para ir para Jesus. Amém? Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro de tudo aquilo que nós fazemos e somos. Amém? Por isso hoje, eu não vou continuar falando sobre ser dirigido pelo Espírito, até antes da gente começar o culto, mais cedo quando eu estava chegando, perguntaram, pastor, o senhor vai continuar a falar sobre sermos dirigidos pelo Espírito? Vou, não hoje, mas vou. Eu vou voltar a pregar uma série sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque a gente precisa reavivar esse entendimento no nosso coração.
sermos dirigidos pelo Espírito. Mas hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre nova aliança. O título dessa mensagem de hoje é Nova Aliança, o ministério que afasta a condenação e traz vida. Presta atenção nesse título. Nova Aliança é o ministério que afasta a condenação e traz vida, e não qualquer tipo de vida, mas vida abundante. Aleluia! Alguém diga amém, é isso aí. Nós somos membros da nova aliança, não simplesmente membros da nova igreja. Nós somos gente da nova aliança, e na nova aliança, nesse contexto de nova aliança, nós estamos subordinados à graça, não mais à lei. A antiga aliança, ela se fazia presente, ela se fazia praticável no momento em que alguém olhava para a lei e tentava obedecer à lei. Ninguém conseguiu. A gente fala sobre Jesus cumprindo a lei. Mas ouça bem uma coisa. A lei tem 613 mandamentos. Não são apenas 10. Os 10 mandamentos são apenas o cerne, o miolo, a espinha dorsal da lei. O que gera todo o resto. Mas a lei mesmo, ela tem 613 mandamentos. Não há lugar nenhum na Bíblia dizendo para nós, ou mostrando para nós, Jesus cumprindo cada um dos 613 mandamentos. Como é que a gente conclui que Jesus cumpriu a lei? Como é que a gente pode afirmar para você que Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar, e por isso nós hoje não precisamos mais nos preocupar em cumprir a lei, porque Jesus fez isso por nós de maneira plena, então nós hoje estamos livres da lei e podemos agora viver pela graça. Como é que eu posso afirmar isso para você, se na Bíblia não me mostra Jesus tendo 613 atitudes em um dia, em que ele cumprisse cada um dos mandamentos da lei? É porque, na verdade, quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu os 613, eu não sei dizer para você, porque a Bíblia não mostra isso, se Jesus cumpriu cada um dos mandamentos da lei, um por um dos 613. Mas por que eu posso afirmar que Jesus cumpriu a lei? É simples, porque a lei diz para nós e mostra para nós que o descumprimento da lei é pecado, e o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu por nós. Quando é que Jesus cumpriu toda a lei? Quando ele morreu na cruz por nós. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós teríamos que morrer no lugar dele. Ele morreu no nosso lugar, cumprindo toda a lei, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu na cruz para cumprir toda a lei. Amém? E cumprindo toda a lei, Jesus agora pôde, com toda a autoridade, em espírito, ir ao inferno, depositar no inferno não somente os nossos pecados, mas a nossa natureza pecaminosa, a raiz do pecado, a fonte do pecado. O apóstolo Paulo diz para nós lá em Efésios, no capítulo 2, que nós éramos pecadores. E nós éramos pecadores não por ações, nós éramos pecadores, diz Paulo, por natureza. Depois, quando você tiver, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, se você tiver com Bíblia de papel ou com Bíblia eletrônica, abre aí em Efésios capítulo 2, e você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que nós éramos pecadores por natureza, éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em graça, em misericórdia, Ele nos resgatou e fez de nós agora santos, fez de nós agora novas criaturas. Ele fez de mim e de você uma nova criação. E agora, por causa de Jesus que morreu na cruz, mas entre a cruz e a ressurreição, ele fez uma visita ao inferno, deixando lá todos os nossos pecados, não alguns dos nossos pecados. E ele foi além, ele fez mais do que simplesmente deixar lá os nossos pecados, ele depositou lá, ele destruiu a natureza, a origem, a fonte do pecado, nos livrando da morte,
da separação de Deus, e concedendo agora a nós vida eterna. E Jesus, então, no terceiro dia, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele inaugura uma nova fase sobre a terra, sobre o universo, que é a nova aliança. E a nova aliança, ela não se baseia na lei, a nova aliança se baseia na graça, que é favor imerecido. É favor imerecido. Romanos capítulo 3, os versículos 19 e 20, nos diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei o que vem é o pleno reconhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Esses versículos aqui que nós estamos lendo de Romanos estão mostrando para nós qual é o propósito da lei. O propósito da lei não é salvar, o propósito da lei não é curar, o propósito da lei não é fazer prosperar, o propósito da lei é calar toda a boca para que ninguém se gabe, para que ninguém se vanglorie. Eu já resolvi meu problema, porque eu fiz isso e fiz aquilo, e eu consegui, através desse tipo de ritual, alcançar o favor de Deus. Eu consegui através do meu esforço. Não há a menor possibilidade de nós sermos justificados diante de Deus por qualquer meio que não seja a graça. Vou repetir isso para você. Não existe a mínima possibilidade de nós sermos justificados diante de Deus por qualquer meio que não seja a graça. A lei não traz conhecimento de Deus. A lei traz o conhecimento do pecado. A graça é o que nos traz revelação de quem Deus é de fato e de quem nós somos em Cristo. Não é outra a revelação. Ninguém, no one, nobody, ninguém é justificado pela lei. A lei, ela exige que o homem faça, que o homem mostre méritos, que o homem mostre desempenho para que ele venha a receber alguma coisa de Deus, ou qualquer coisa de Deus. Mas na nova aliança, na aliança da graça, nós somos transformados sobrenaturalmente em justiça de Deus. Entenda o seguinte, não é que na nova aliança nós sejamos considerados alguma coisa. Na nova aliança nós somos transformados de pobres, miseráveis pecadores em filhos amados do Deus Altíssimo. Não é que Deus olhe para você e diga: você era um pecador, você era uma pecadora, mas agora eu te considero santo. Não. Deus olha para você e diz: agora eu faço uma obra que transforma você de água em vinho, que transforma você de pecador em santo, que transforma você de inimigo de Deus em justiça de Deus. É uma obra de transformação. É uma obra de transformação, é uma obra sobrenatural e milagrosa de transformação. Não é uma obra de Deus olhar e dizer: tudo continua como antes, mas eu considero você de maneira diferente. Não é isso. Deus fez uma obra de transformação em nós, de transformação interior, no nosso coração. As nossas obras hoje são o resultado de quem nós nos tornamos em Cristo. As nossas obras hoje não são esforços para conquistarmos pontos com Deus, para então sermos premiados com bênçãos. As nossas obras hoje são a consequência da transformação que nós sofremos em Cristo. Amém, gente? É preciso aprender a usar a palavra de Deus como uma espada para discernir e separar graça e lei. Se você for ler o livro de Hebreus, no capítulo 4, o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada e ela é mais afiada. É assim que diz o livro de Hebreus. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos do coração do homem, para separar osso e medula, alma e espírito. E é usando a palavra como uma espada que nós conseguimos dividir, separar, discernir lei e graça.
sem discernimento, sem o uso da palavra como essa espada, nós pensamos que tudo é a mesma coisa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Esse é um princípio teológico importantíssimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sem esse princípio teológico, o entendimento da Bíblia fica embolado. Romanos capítulo 7, os versículos de 7 a 10 diz assim: por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deviam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Quer dizer que a Bíblia está afirmando para nós que a lei produz morte. A real santidade, a real vida só pode ser alcançada através da graça. Não existe possibilidade alguma da vida abundante que Deus tem para mim e para você ser alcançada através da lei que exige do homem desempenho, sacrifícios, ritos e rituais. A vida abundante que Deus tem para mim e para você só pode ser alcançada pela graça. Veja bem o seguinte, você pode até dizer para mim: pastor, mas eu conheço fulano de tal que frequenta a igreja X e lá eles são extremamente legalistas e essa pessoa tem sido abençoada. Eu garanto para você, essa pessoa tem sido abençoada pela misericórdia de Deus. Porque você só pode progredir e receber aquilo que Deus tem para a sua vida, de bom e de melhor, pela graça e nunca pela lei. Não tem como você receber nada de Deus pela lei. A pessoa pode até atribuir: eu fui abençoado porque eu fui naquela campanha, porque eu estou frequentando aquela corrente. Você está sendo enganado e iludido, atribuindo a sua vitória a um esforço próprio, a uma tática, a uma estratégia humana, quando na verdade você tem sido abençoado pela graça. Porque não existe a mínima possibilidade de você receber de Deus qualquer bênção, seja prosperidade financeira, família abençoada, saúde. Não existe a mínima possibilidade hoje de você ser abençoado através da lei, através de desempenho, através de esforço próprio. Somente pela graça. Somente pela graça. Somente pela graça, não existe outra possibilidade. A lei exige obras, a lei exige esforço. A graça produz frutos. Você já leu Gálatas alguma vez? Alguém já leu a Epístola de Gálatas, do início ao fim, alguma vez? Pelo menos nós 4, aleluia. Espera aí, quem já leu Gálatas? Se nunca leu, chega em casa e leia hoje. Você vai ver Gálatas dizendo, no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Houve uma época que eu pensava assim: caramba, o autor usou aqui o termo obras da carne, mas se ele dissesse o fruto da carne e o fruto do Espírito, daria no mesmo. Não dá no mesmo, não. É exatamente preciso o que Paulo diz ali. As obras da carne, fruto de um esforço, fruto de tentar alcançar Deus através da lei, são isso aqui. Mas o fruto do Espírito. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver alguma vez na vida, uma árvore qualquer que seja frutífera? Uma bananeira, uma mangueira, um pessegueiro. Quem já viu uma árvore, já colheu fruta no pé alguma vez na vida? Já? Você, por um acaso, já viu alguma árvore fazendo força para produzir fruto? A árvore não faz força nenhuma.
A árvore só depende de algumas coisas para produzir fruto. Ela depende simplesmente de ser cuidada, adubada, regada, e ela naturalmente produz fruto. Se você é alimentado pela palavra, não pela religiosidade, mas se você é alimentado pela palavra, pelo genuíno evangelho, naturalmente você produzirá o fruto do Espírito. Presta sua atenção numa coisa. Se você se prende à lei, se você se deixa levar pela mentalidade religiosa tradicional e se prende à lei, tentando obedecer à lei, tentando alcançar as bênçãos de Deus pela lei, o tiro acaba saindo pela culatra e o que você acaba produzindo são as obras da carne. E as obras da carne, o apóstolo Paulo descreve as obras da carne lá em Gálatas, falando sobre bebedice, prostituição, inimizade, tem uma montoeira de porcaria que ele descreve ali, que você pode às vezes até pensar o seguinte: mas eu não estou envolvido em bebedice, eu não estou envolvido em prostituição. Pois é, mas tem certas coisas ali que não são tão grosseiras assim, do tipo inimizades, fofoca, intriga, glutonaria. Você não está envolvido numa coisa tão, prostituição, tráfico de droga. Não estou nessa não, pastor. Mas fofoca na igreja, eu não consigo, pastor, evitar. Aleluia. Como é que se chama fofoca no evangeliquez? Sabe o que é evangeliquez, não sabe? Evangeliquez é a língua que só o crente entende. Como é que chama fofoca no evangeliquez? Traduzindo do português para o evangeliquez. Fofoca, traduzindo para o evangeliquez. Motivo de oração. Não é motivo de oração, não, é fofoca mesmo. Denise, você falou um outro aqui? Ciúmes. Ciúme é obra da carne. Ciúme é obra da carne. Na tentativa de alcançar bênçãos, a pessoa entra numa de cumprir regras, mandamentos, campanhas, correntes, e o que ela produz no final? Obra da carne. Quando, na verdade, o que Deus espera de nós é que nós estejamos produzindo fruto. E fruto vem naturalmente quando você é alimentado, quando você é fortalecido, quando você ouve a genuína palavra, a graça, o verdadeiro e genuíno evangelho. E não uma outra coisa qualquer onde exista mistura. A lei provoca mudança de comportamento, mas a graça produz transformação de coração. Eu não preciso de mudança de comportamento, eu preciso de mudança de coração. Um coração transformado muda o comportamento. Um comportamento alterado não muda um coração. 2 Coríntios 3, de 6 a 10, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito nos dá vida. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava no seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, se o antigo sistema, o sistema da lei, da antiga aliança, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Irmão, se você prestar atenção,
você vai ver que na grande maioria das vezes, o ministério dos profetas do Antigo Testamento era ministério de juízo e de condenação. Se você já frequentou uma igreja aonde se prega e advoga a lei, nunca ninguém diz isso. Não tem um pastor sequer que seja maluco o suficiente para subir numa plataforma e dizer: aqui nessa igreja nós não pregamos a graça, aqui é na lei. Nenhum vai dizer para você isso, nunca, jamais. A conversa sempre é: não, é a graça, é a graça, é a graça. Mas no discurso e na prática do dia a dia, é a lei. Se você prestar atenção, você vai ver que a grande maioria das vezes, o ministério dos profetas do Antigo Testamento era ministério de juízo e de condenação. Mas a Bíblia mostra para nós dois profetas que ilustram muito bem o contraste entre lei e graça: Elias e Eliseu. Elias teve um ministério que apontava para a lei, enquanto que o ministério de Eliseu era um ministério que apontava para a graça. Elias foi um profeta de juízo, enquanto Eliseu foi um profeta que apontava para a graça. O ministério de Elias é associado direto com juízo. O nome Elias significa Yahweh, Jeová, é o meu Deus. Mas o nome de Eliseu significa o meu Deus salva. É um nome muito semelhante com o nome de Josué, com o nome de Jesus. Salvação, Yeshua. E o nome Eliseu significa o meu Deus, ele salva. Ele não é simplesmente o meu Deus, ele é o Deus que salva. O ministério de Eliseu teve o dobro dos milagres do ministério de Elias. Por isso que a Bíblia diz nesse texto que nós vimos aqui de 2 Coríntios, que se o ministério da lei teve glória, muito maior glória tem o ministério da graça. Porque se no ministério da lei houve milagres, no ministério da graça, os milagres são dobrados, triplicados, multiplicados por 1000. Amém? No ministério de Elias houve juízo, mas no ministério de Eliseu houve cura e ressurreição. No de Elias, somente morte. No ministério de Elias só teve gente morrendo. No ministério de Eliseu, teve gente sendo curada. Naamã foi curado de lepra, debaixo do ministério de Eliseu. O filho daquela mulher sunamita que morreu, ressuscitou, debaixo do ministério de Eliseu. O ministério de Elias começou de cara com juízo. Se você der uma olhada, 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 17, do livro de 1 Reis. Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Prestou atenção aqui no que Elias disse? Interessantemente, a Bíblia não conta absolutamente nada a respeito da origem de Elias. Ele aparece do nada numa estrada de Israel, aonde vai passar a carruagem do rei. Ele se coloca diante da carruagem do rei, a carruagem tem que parar, senão ia atropelar o homem, e ele diz para Acabe: Acabe, você é um rei que está envolvido aí num miserê danado. Você se casou com essa mulher idólatra, adoradora de Baal, Jezabel. Você permitiu que ela trouxesse a adoração a Baal para Israel. Você levantou uma porção de postes ídolos em tudo quanto foi monte que existe em Israel. E eu vou te dizer uma coisa: por causa da tua atitude, eu estou profetizando aqui, declarando: não vai cair uma gota de chuva, segundo a minha palavra. Peraí. Ele deveria ter dito o seguinte: assim diz o Senhor, não vai cair chuva aqui, porque eu, o Senhor, assim determinei. Mas Elias não falou isso, ele disse: segundo eu estou dizendo. E lá no céu Deus olhou e falou assim: ih, rapaz, o cara
Falou aqui, alguém vai ter que tomar uma providência, porque o cara falou. Não fui eu, o Senhor, que disse isso. Mas foi ele que, por conta própria, resolveu lançar juízo sobre Israel. Agora, quando você vai lá em Tiago capítulo 5, fala sobre Elias. E Tiago capítulo 5, nos versículos 17 e 18, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Prestou atenção aqui numa coisa? Para fazer parar de chover, não foi simplesmente Elias ir até Acabe e dizer, segundo a minha palavra não vai chover. No Antigo Testamento não conta isso, mas o Novo Testamento revela para nós que ele teve que orar feito um condenado para que o juízo caísse. Mas para fazer chover novamente, ele só precisou orar. Prestou atenção aqui? Ele teve que orar com insistência, com instância, orando, jejuando, pedindo, falando, determinando para que Deus suspendesse as chuvas. Mas na hora em que ele decidiu voltar a orar, ele não precisou orar com instância. Ele apenas falou, Deus, libera a chuva aí. Pumba, veio chuva. E não foi pouca não, hein? Porque na hora que mandou vir chuva, ele ficou procurando chuva. Cadê chuva? Não, só tem uma nuvenzinha, tamanho da palma pode dizer para Acabe que vai cair um temporal. E veio um temporal. Mas para fazer parar de chover, ele não teve que simplesmente profetizar, ele teve que cair no chão de joelho e dizer, meu Deus, eu falei, agora o Senhor faça, por favor, dá uma mão aí, faz parar de chover. Ele, não, Senhor, eu falei, não vai chover, meu Deus, não deixa chover, meu Deus, segura essa nuvem, sai em nome de Jesus, sai nuvem, sai. Ele teve que orar com instância. Por quê? Porque o coração de Deus nunca pendeu para o juízo. O coração de Deus sempre pende para a graça. Sempre. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 33, diz assim, pois o Senhor não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Deus não tem prazer. E olha que isso aqui está falando, esse versículo aqui, Jeremias, está falando no tempo da lei. E ele está dizendo, o Senhor não tem prazer algum. Segundo a lei, muitas vezes ele tem que mandar um juízo, porque a lei é assim, se você cumpre, é bênção, se você descumpre, vem maldição. Mas o Senhor não tem prazer algum em ver o seu povo triste, em ver o seu povo sofrendo e aflito. Amém? Será que você pode dizer isso? Deus não tem prazer no sofrimento, na aflição, nos problemas que não se resolvem nunca. Deus não tem prazer nisso. Elias não profetizou aquela seca por ordem direta de Deus, mas ele profetizou aquela seca segundo a visão que Elias, tinha de Deus e da sua lei. A visão que Elias tinha de Deus era a visão de um Deus irado, de um Deus raivoso, de um Deus zangado, de um Deus de juízo. Então ele passou o seguinte princípio: se Deus é assim, um Deus zangado, um Deus de juízo, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e em nome desse Deus eu vou profetizar um juízo sobre Israel, porque Israel está afastado dos caminhos de Deus, então eu vou profetizar um juízo, e quando Israel sentir na pele o juízo, eles vão se arrepender, eles vão mudar. A situação de Israel vai mudar, eles vão derrubar os postes ídolos, eles vão abandonar o culto a Baal, e eles vão voltar para o Senhor. Foi isso que Elias imaginou. Se o povo sentir Deus apertando o parafuso, eles vão se arrepender, eles vão mudar. Se esse povo começar a ver Deus mandando um juízo sério, mostrando que ele está desagradado desse povo, que ele está chateado, que ele está aborrecido, esse povo vai mudar. Foi isso que Elias imaginou. Foi isso que Elias pensou. Ele teve uma interpretação, uma visão própria de quem Deus é, a respeito de Deus, a respeito da lei. Agora olha só, durante o ministério de Elias, Deus foi ensinando a Elias sobre como funcionava a sua mente e o seu coração. E Elias teve que aprender sobre graça.
Eu talvez vá quebrar hoje aqui algumas ilusões que você tem a respeito de Elias. Mas eu vou mostrar para você qual é a realidade debaixo da qual Elias estava. Deus teve que ir mostrando a Elias, Elias, não é assim que a banda toca. Eu vou mostrar para você que o meu coração não está no juízo, o meu coração está na salvação. Eu vou mostrar para você, Elias, que o meu coração é um coração gracioso. E Deus foi dando algumas lições a Elias para mostrar a Elias a respeito de graça. Olha só o seguinte, Elias profetizou uma seca, mas ele próprio foi a primeira vítima da seca. Ele profetizou uma seca para Israel, mas quem foi a primeira vítima da seca? Foi Elias. E Deus teve que dar a Elias algumas lições extremamente duras para que ele entendesse o coração gracioso do Pai Celestial. Algumas lições que foram duras. Por exemplo, a seca veio, Elias começou a passar fome, ele foi a primeira vítima, hein? Ele começou a passar fome, necessidade, e Deus ordenou para Elias que ele fosse na direção do Oriente, para acampar do lado de um riacho chamado Querite. Querite, ninguém sabe exatamente aonde ficava Querite hoje em dia, mas uma coisa o pessoal sabe, era longe de Jerusalém. Onde é que estava o templo? Peraí. Na época do Antigo Testamento, qual era o país mais, assim, cheio da presença de Deus? Israel. Em Israel, qual era a cidade mais cheia da presença de Deus? E em Jerusalém, qual era o lugar mais cheio da presença de Deus? E no templo, qual era o lugar mais cheio da presença de Deus? No Santo dos Santos. Então, quanto mais perto de Israel, quanto mais perto de Jerusalém, quanto mais perto do templo, quanto mais perto do Santo dos Santos você estivesse, mais próximo de Deus. Para onde é que Elias foi? Para um lugar distante de Jerusalém, aonde Deus não estava. Deus manda Elias para esse lugar, para acampar do lado desse rio, um lugar completamente distante de Jerusalém, e lá acontece uma coisa que quando a gente lê, na maioria das vezes, pessoal, que maravilha, Elias foi alimentado por corvos. Como eu queria ser alimentado pelos corvos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para Elias, ser alimentado por corvos foi uma das maiores humilhações que ele passou na vida. Sabe por quê? O corvo é uma ave necrófaga. Sabe o que é isso? Come defunto. É mais ou menos como o urubu. Agora tu imagina uma ave considerada impura vai trazendo comida para um judeu que não quer nem chegar perto de corvo, mas agora ele tem que receber na mão a comida que o corvo está trazendo. Se lembra de Pedro? Pedro mata e come. É ruim, hein? Nessa boquinha aqui nunca passou comida que não fosse kosher. Aqui nesta boca nunca entrou alimento impuro. Nunca comi um camarão. Nunca comi uma lagostinha. Nunca provei um presunto de Parma. Aleluia. Pedro, mata e come o camarão, a lagosta, o presunto de Parma, porque aquilo que Deus santificou, você não pode considerar como impuro, de jeito nenhum, nem o Senhor mandando. Agora tu imagina, Pedro nessa luta para não comer aquilo que era considerado como impuro, e Elias, para não morrer de fome, teve que comer aquilo que quem estava trazendo para ele eram corvos. Não pense que foi um milagre maravilhoso, foi uma humilhação para Elias. Para aprender a respeito daquilo que Deus santifica, o homem não pode considerar como impuro ou imundo. Que experiência humilhante para um profeta, ser alimentado por corvos. Quando Elias orou por Israel, Elias se posicionou de um modo completamente diferente de Moisés. Todas as vezes que Moisés orou pelo povo de Israel, era sempre assim: meu Deus, se o Senhor não vai com esse povo, eu também não vou. Não, eu não vou. Não, a gente não vai sair daqui se o Senhor não vier com a gente. Não, o que? O Senhor vai matar esse povo? Mas de jeito nenhum. O que vão dizer a seu respeito?
Quer dizer que vão dizer a seu respeito que o Senhor tirou o povo do Egito para matar o povo no deserto? Meu Deus, eu não aceito isso. O Senhor tem que abençoar esse povo. Assim é que Moisés sempre intercedia pelo povo. Amém? E Elias, quando foi orar pelo povo, qual foi a oração de Elias? Meu Deus, todo mundo te abandonou, só eu fiquei. Olha só o que Elias disse. Não tem ninguém nesse lugar que preste, a não ser eu, Elias. E Deus vira para ele e fala assim: Elias, tem 7.000 caras aí que continuam servindo a mim de coração. É que você não conhece eles. Sabe por que você não está procurando? Você só está procurando gente para matar. Se você estivesse procurando alguém que está do teu lado, você ia encontrar pelo menos 7.000 pessoas que não abandonaram o meu espírito, a minha palavra, a minha graça. Mas você está procurando condenar o povo e se auto-justificar. Foi assim que Elias orou, uma oração de condenação. Ele orou para acusar o povo e se auto-justificar. Lá em Romanos, no capítulo 11, nos versículos de 2 a 5, diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de quem? De Elias. Como ele pediu com insistência diante de Deus contra Israel. Não foi simplesmente ele pedir: meu Deus, destrói esse povo. Não, ele pediu com insistência: meu Deus, destrói este povo. Oh, meu Deus, eu te peço, mata, arrebenta, acaba, destrói, manda fogo, acaba, arrebenta com todo mundo. Ele pediu com insistência, é o que Paulo está dizendo para nós aqui em Romanos 11. Orou contra, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e ainda procuram tirar-me a vida. Gente, no final do seu ministério, Elias saiu correndo para se refugiar num monte. Qual foi o monte para onde Elias correu? Alguém sabe? Monte Horebe. Alguém sabe que outro nome o Monte Horebe tem na Bíblia? O outro nome do Monte Horebe é Monte Sinai, o monte da lei. E aí Deus pergunta para Elias 2 vezes: Elias, o que você está fazendo aqui? 2 vezes Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui no Monte Horebe, no monte da lei? O que você está fazendo nesse lugar? Viaja comigo agora para o Novo Testamento, Monte da Transfiguração. Jesus começa a irradiar luz. Vem uma nuvem, a nuvem de glória de Deus envolve aquele lugar. E aí Pedro sugere: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma para você. E aí Pedro vê que aparece, ladeando Jesus, de um lado Moisés e de outro Elias. Vamos fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. O que Pedro estava sugerindo? Jesus, Moisés e Elias estão os 3 no mesmo patamar. Jesus, Moisés e Elias. Vamos fazer 3 tendas, uma para cada um. E aí, quando ele olha, pensando em sugerir fazer 3 tendas, vem uma voz do meio da nuvem que interrompe aquele pensamento, aquela ideia, aquela sugestão de Pedro, e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não mais a Moisés, não mais a Elias, mas a ele. E quando Pedro olha, não tem mais Elias, não tem mais Moisés, está só Jesus envolvido pela glória, irradiando luz, e Deus diz: a ele ouvi, a ele ouvi. Elias era ali o representante dos profetas da lei, Moisés o representante da lei, e Deus está dizendo: não deem mais ouvidos às profecias da lei, não deem mais ouvidos à lei, agora deem ouvidos ao meu filho amado, em quem eu me comprazo. 1 Reis 17, versículo 7. Elias foi levado por Deus para o riacho de Querite,
Mas passados alguns dias, o riacho secou, porque não chovia sobre a terra. Peraí, o riacho para onde Deus mandou Elias, dizendo, ali ainda tem alguma coisa para você sobreviver. Quando ele chega lá, o riacho seca e Elias se torna mais uma vez vítima da sua própria profecia. O riacho secou, e secou por quê? Porque não chovia. E não chovia por quê? Porque Elias falou. Você está entendendo aqui o rolo que Elias estava arrumando, que Elias arrumou? Não chovia sobre a terra. Deus dá uma nova lição de humildade para Elias. Mais uma. Deus envia Elias para a cidade de Sarepta. Elias, faz o seguinte, o riacho secou? Pega as tuas tralhas e vai até Sarepta, porque lá eu vou providenciar uma viúva que vai te sustentar. Olha só, a cidade de Sarepta não era uma cidade judaica. Não era uma cidade onde habitava o povo de Deus. A cidade de Sarepta era uma cidade que estava fora do contexto de adoração ao Deus de Israel. E para piorar, Deus manda ele para essa cidade, onde não era um lugar de adoração ao nosso Deus, ao Deus que Elias servia, mas não somente isso, ele vai ali para ser sustentado por uma viúva, quando a tradição de Israel era que os homens sustentassem as viúvas e não as viúvas sustentando os homens. Então Deus manda Elias para um lugar, ele podia dizer assim, vá para Sarepta e lá eu vou providenciar um governante, lá eu vou providenciar um homem rico que vai se associar contigo e vai te sustentar. Não, tu vai ser sustentado por uma viúva. Tu vai ser sustentado por uma viúva. E manda Elias até Sarepta. Elias vai para Sarepta. 1 Reis 17, versículos 8 e 9, diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Jesus citou isso. Jesus, na sua primeira pregação em Nazaré, ele na sinagoga, Jesus pregando, ele lê o livro de Isaías, e ele começa a citar uma série de coisas, e ele diz o seguinte, na verdade, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Sarepta, na verdade, era uma espécie de uma pequena cidade que dependia ou estava debaixo da jurisdição de uma cidade maior, que era a cidade de Sidom. Então imagina o seguinte, como se, como se Sarepta fosse um município que não tinha prefeito, que não tinha governador, mas que estava debaixo da autoridade do governo de uma outra cidade maior chamada Sidom. Ok? Deu para entender? Deus manda Elias para a cidade de Sarepta, que era governada por Sidom. Você sabe que cidade é essa? Você sabe o que tem a ver Sidom com a história bíblica? Sidom e Sarepta eram simplesmente as cidades, e Sarepta era a cidade de Jezabel. Ela era a princesa de Sarepta. O pai de Jezabel era o rei de Sidom. Aí Deus manda Elias para onde? Não foi para Jerusalém. Elias vai para Jerusalém. Em Jerusalém você vai ter do bom e do melhor. Não, tu vai para Sarepta, a cidade que adora a Baal, instruída por Jezabel, a rainha a quem você combate, a rainha que se associou, que se casou com Acabe e fez de Acabe um boneco, fez de Acabe um marionete, fez de Acabe um Zé Ninguém, um Zé Ruela, que fica seguindo as ordens da esposa. Pois é para essa cidade que você vai ir lá, uma viúva vai te sustentar. Aí tu imagina Elias. Sarepta, justamente na cidade de Jezabel, tanto lugar para Deus mandar. E Deus manda para uma cidade gentia, onde o povo adorava a Baal.
Aí Elias resolve botar para quebrar. Aí ele ficou indignado. O que ele fez? Propôs um desafio aos profetas de Baal. Ele vai para o Monte Carmelo para enfrentar os profetas de Baal. E ele orou para que descesse fogo do céu. Fogo do céu no Antigo Testamento é símbolo do juízo de Deus. Amém? Deu para entender isso aí? Onde que o fogo caiu? O fogo caiu em cima de Acabe e Jezabel? O fogo caiu em cima dos profetas de Baal? Não, aonde que o fogo caiu? Em cima de um altar onde havia um sacrifício, e o fogo caiu e consumiu tudo, não deixou nada naquele altar de sacrifício. Consumiu os animais que ali estavam, consumiu até as pedras do altar, não sobrou nada. Altar de sacrifício no Antigo Testamento aponta para a cruz e Jesus. O fogo dos juízos de Deus não caiu sobre Acabe, não caiu sobre Jezabel, não caiu sobre o povo de Israel. O fogo caiu sobre o sacrifício. O fogo caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. O fogo da ira de Deus, que era para mim, que era para você, não caiu em cima de mim, não caiu em cima de você, caiu sobre Jesus. O desejo de Elias, com certeza, era que o fogo do céu caísse sobre os profetas, mas caiu sobre o altar. Como é que Elias podia imaginar que orando para pedir descer fogo do céu? Você acha que Elias pediu para descer fogo do céu para queimar o que estava no altar? Não, Elias pediu para cair fogo do céu para torrar os profetas. Mas o fogo caiu sobre o altar do sacrifício. O juízo que era para mim e para você, caiu sobre Jesus. Não caiu em cima de nós. Caiu sobre Jesus. Isso se chama graça. Isso se chama graça. O fogo não caiu sobre outra coisa ou sobre alguém, mas caiu sobre o altar de sacrifício. Deus não envia fogo de juízo sobre o seu povo. Deus não envia fogo de juízo sobre o seu povo. Ele enviou esse fogo sobre Jesus, o nosso substituto na cruz do Calvário. Quando Jezabel começou a ameaçou matar Elias, ele fugiu. Foi para onde? Para o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte da Lei. 1 Reis 19, os versículos de 8 a 10 diz assim: Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Presta sua atenção no seguinte: Elias come. A Bíblia diz que um anjo serviu para Elias, num braseiro, pão e água. E com a força dessa comida, Elias conseguiu caminhar 40 dias. Que pão foi esse que Elias comeu? Não foi um pão feito na padaria de Jezabel. Não foi um pão feito na padaria do Monte Horebe. Esse pão foi trazido por um anjo. Pão que veio do céu é um pão que aponta para Jesus. Água aponta para a palavra. Elias se alimentou de Jesus, Elias bebeu da palavra e na força da graça ele caminhou 40 dias sem precisar comer de novo. Mas para onde ele foi? Para o Monte da Lei, para o Monte Horebe. E ali Elias entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Cara, quando você olha para isso aqui, você tem que perguntar: o que a lei produz? A lei produz autojustificação e condenação. Condenação de quem? Dos outros, né? Porque Elias começou a condenar os outros. São eles estão em idolatria, eles estão fazendo e estão acontecendo. No capítulo 19, ainda no versículo 11 e 12, diz assim: Então foi-lhe dito, Deus diz para Elias: sai daí
e fique diante do Senhor no monte. Sai de dentro dessa caverna. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Não era um vento qualquer, hein, gente? Isso aqui era mais do que até um tufão. Isso aqui era um furacão daqueles violentos de fazer montanha rachar, pedra cair. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Veio o som de uma brisa suave. Gente, vento, tempestade, furacão, terremoto, fogo. Deus não estava em nada que representava juízo. Esse furacão aqui representa juízo. Terremoto representa juízo. Fogo representa juízo. Mas Deus não estava em nada disso. Ele estava na brisa suave. Antes da brisa, Elias estava apavorado e não saiu da caverna. Porque a lei te leva para uma caverna. O legalismo te leva para uma caverna. E Elias não saiu daquela caverna. O que fez Elias sair daquela caverna não foi o fogo, não foi o tufão, não foi o terremoto. O que fez Elias sair da caverna foi a brisa suave. E na brisa suave foi que Deus fala com Elias. Todo o juízo de Elias, aquela seca por 3 anos e meio, fogo caindo do céu, a morte dos profetas de Baal, nada disso trouxe o povo de Israel de volta para a comunhão com Deus. Incrível. O que se esperava? O que Elias esperava? Estou decretando aqui que, segundo a minha palavra, não vai cair uma gota de chuva enquanto eu não orar de novo e disser que pode chover. 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio sem colheita, 3 anos e meio de sofrimento, de fome. Quem foi que retornou para os caminhos de Deus por causa da seca? Ninguém. Chama os profetas de Baal, mata todos eles. Quem voltou para Deus por causa da morte dos profetas de Baal? Ninguém. Ninguém. Todo o juízo que Elias profetizou sobre Israel não trouxe uma pessoa de volta para os caminhos de Deus. Apocalipse 16, os versículos 10 e 11, diz assim: o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Você está vendo aqui um juízo terrível sendo derramado, falando aqui sobre o anticristo, a besta, o povo sofrendo. Quantas pessoas buscaram a Deus por causa do sofrimento? Nenhuma. Não se arrependeram das suas obras. Juízo e punição não levam as pessoas para Deus. Bota isso na sua cabeça. Juízo e punição não levam as pessoas para Deus. Pelo contrário, em geral, afastam ainda mais. As afasta ainda mais de Deus. Agora veja só, Elias, quando ele sai da caverna, ele saiu com o rosto coberto. Dá só uma olhada no que diz aqui 1 Reis 19:13. Quando Elias ouviu aquela voz na brisa suave, perguntando: o que você está fazendo aqui? Ele cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E mais uma vez a voz pergunta a ele pela 2ª vez: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias se auto-justifica: só eu fiquei, todo mundo te abandonou. Ele se queixa do povo e Deus, ali naquele momento, Elias com o rosto coberto, quando o apóstolo Paulo diz para nós que nós com o rosto desvendado devemos nos aproximar de Deus, não com o rosto coberto.
pela lei, por uma máscara, por um personagem religioso, mas com o rosto desvendado, sendo quem nós somos, sem medo de se apresentar a Deus com os seus defeitos, as suas falhas, os seus problemas, os seus erros, com o rosto desvendado, nós contemplamos o Senhor e nós somos então conduzidos de fé em fé para vivermos de glória em glória, com o rosto desvendado, não com o rosto coberto. Elias cobriu o rosto, ele não se apresentou a Deus com sinceridade e integridade, mas com o rosto encoberto, e se apresentou para se queixar e para se auto-justificar. Sabe o que Deus fez? Ali, Deus deu uma ordem para Elias: Elias, volta, e no caminho você vai encontrar um camarada chamado Eliseu. Unja Eliseu, porque ele vai te substituir. Sabe quantos profetas no Antigo Testamento tiveram a oportunidade de ungir o seu substituto? Nenhum. Só Elias. Só Elias foi o camarada que viu o seu ministério ser tirado e entregue na mão de outro. Por causa do quê? Por causa da lei. Por causa do juízo. Ele foi o único que teve a oportunidade de ver. Não, eu estou passando agora a bola. É para Eliseu. E Eliseu teve um ministério completamente diferente do ministério de Elias. O dobro de milagres, ministério de vida, ministério de abundância. O apego de Elias ao legalismo acabou encerrando o seu ministério. E esse é o fim de todo o ministério legalista. Ele acaba em si mesmo, porque ele acaba sendo vítima daquilo que ele pregava, do juízo que ele sempre prega. Os pregadores que pregam legalismo sempre são aqueles que provocam os grandes escândalos nas igrejas. Por quê? Porque o diabo sabe que quando alguém prega a lei, essa pessoa está puxando o juízo para si mesma. E no final das contas, assim como Elias se tornou vítima do próprio juízo que ele lançou sobre Israel, aqueles que pregam um ministério de legalismo, ou um ministério mix, o evangelho mix, mistura com um pouco de graça, um pouco de lei, acabam por se tornar vítimas do seu próprio ministério, perdendo o ministério, indo para a aposentadoria, sem ver uma sequência que traga bênção, felicidade, alegria, prosperidade, vitória. Você está cansado de ver? Eu já vi isso. É lastimável. Quando chega um ministério legalista ao fim, há uma disputa tão ferrenha de cotoveladas e socos, e eu já vi gente indo armada para a convenção de certas denominações, que vai eleger um novo líder, indo armado, ameaçando pessoas de vida, ameaçando pessoas. Por quê? Porque foi criado dentro de um ambiente tão legalista, que agora vem como veio o filho de Salomão. O filho de Salomão, quando foi assumir o reino, Roboão, os conselheiros disseram para ele: cara, o teu pai, ele pesou demais o povo com impostos, seja você agora um bom rei, tire esse fardo do povo. E ele disse: o quê? O pessoal vai ver que o meu polegar tem mais peso do que os lombos do meu pai. Porque juízo chama juízo, da mesma forma que graça atrai graça. É graça sobre graça, graça sobre graça, que nos conduz de glória em glória, de glória em glória. Elias teve que ungir alguém para substituí-lo. Lá em Lucas 9, os versículos 51 a 56, eu não botei aqui, não vou projetar para você, só para você lembrar. Tiago e João pensaram em reproduzir o ministério de Elias. Eles passam por Samaria junto com Jesus. Jesus é rejeitado em Samaria. Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Jesus, você quer que a gente ore para mandar descer fogo do céu, como fez Elias? E Jesus olha para os dois e fala assim: vocês estão por fora mesmo, hein? Vocês não sabem a que espírito vocês estão se conectando. Vocês não entenderam o meu ministério. Jesus não ficou preocupado nem um pouco com a rejeição dos samaritanos. Jesus só precisou salvar uma samaritana, aquela mulher no poço de Jacó. E essa mulher se tornou evangelista em Samaria. A primeira evangelista da história foi uma mulher, a quem Jesus olhou e disse assim: olha, você disse bem que não tem marido,
Porque você já teve 5 e esse com quem você está vivendo hoje nem teu marido é. Pois é, foi essa mulher, com esse currículo, que Jesus pegou e ungiu para ser a primeira evangelista da história. Para evangelizar Samaria, que Tiago e João queriam mandar descer fogo, mas Jesus queria mandar descer graça. Para salvar Samaria e não para destruir Samaria. E ainda hoje tem muita gente querendo reproduzir o ministério de Elias. Em muitas igrejas, muita gente querendo reproduzir o ministério de Elias. 1 Coríntios 14:3 diz assim, que quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Nada aqui é dito sobre juízo. O ministério profético na nova aliança é completamente diferente do ministério profético da antiga aliança. A maioria dos profetas da antiga aliança profetizaram juízo e condenação. A profecia na nova aliança é para trazer encorajamento, edificação, consolo, força, ânimo, coragem. Os profetas do Antigo Testamento, na sua maioria, na maior parte do tempo, profetizaram juízo e condenação, mas esse não é o ministério da nova aliança. Mateus 11:13 diz assim, isso é Jesus dizendo, hein? Olha o que Jesus disse, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas em João Batista, o ministério da antiga aliança encerra. Interessante que o nome João, Yohanan, em hebraico significa graça. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram até João, mas entrando João no circuito, a graça, esse ministério encerrou e agora a história é outra. Agora a situação é outra. Elias teve que aprender essa lição. O que traz o povo para Deus não é o ministério do juízo e da condenação, mas é o ministério da graça. Romanos 2, no versículo 4 diz, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Você pode levantar meus olhos e dizer isso comigo? É a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Aleluia! Meu irmão, ouça bem o que eu vou te falar aqui para a gente fechar, para a gente encerrar esse culto. Ouça bem o que eu vou te dizer aqui. Essa crise do coronavírus, ela vai passar. As coisas vão melhorar, elas vão voltar ao normal. E anote isso que eu estou te dizendo aqui agora. Você vai ver, entre esse período agora, de fim de ano, o início de 2021 e durante o ano de 2021 para frente, você vai ver um grande avivamento da graça varrendo esse mundo. Eu não estou falando de Brasil simplesmente, eu não estou falando do Rio de Janeiro simplesmente, eu estou falando de mundo. Você vai ver um grande avivamento da graça varrendo essa nação como nunca você viu antes. Você vai ver gente se convertendo que você nunca imaginou que se converteria. Você vai ver gente entregando sua vida a Deus, como você nunca imaginou que elas poderiam fazê-lo, só por uma razão, porque gente como nós da Nova, estamos anunciando já há algum tempo, isso é um efeito retardado de uma bomba relógio, nós estamos anunciando, e não somos só nós, existem outras igrejas, existem igrejas em São Paulo, igrejas no Paraná, igrejas no Norte, igrejas no Centro-Oeste, igrejas no Nordeste, não são muitas, mas que durante anos têm anunciado a graça, pregado e anunciado a graça. Essas igrejas têm sido criticadas, essas igrejas têm sido mal faladas, mas quando acabar essa pandemia, você vai ver um tempo antes e depois dessa pandemia, e não vai ser por uma questão de home office, não vai ser uma questão de internet, vai ser uma questão de um avivamento que vai varrer esse país, que vai trazer cura, bênção, prosperidade, como nunca você viu antes. Você não tem ideia, eu não tenho ideia 100% de aonde essa palavra que a gente prega aqui chega. Você sai daqui
e vai para o interior de São Paulo, você vai a lugares fora do Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, em Goiás, em Mato Grosso do Sul, e você começa a ver gente falando o quê? Você é membro da Nova, a palavra da Nova. Você começa a ver que nossa influência chega tão mais longe do que a gente pensa, tão mais distante do que a gente imagina. Você tem gente que é membro da Nova sem nunca ter colocado o pé aqui dentro, gente que mora na Inglaterra, gente que mora na Itália, gente que mora em Portugal, gente que mora na Bélgica, gente que mora na França, que se considera membro virtual da Nova e que está levando essa palavra para outras pessoas, levando como um replicador da mensagem da graça. Você não tem ideia, essa bomba, quando terminar essa crise do coronavírus, é o tempo dessa bomba explodir para espalhar a graça como você nunca viu sobre a face da terra. Grave isso que eu estou te dizendo. Vem aí, se nós já estamos vivendo em avivamento, você pode ter certeza, quando terminar essa crise, as coisas vão voltar ao normal. E você vai ver uma explosão da graça. Você vai ver curas. Você vai ver milagres, como talvez você nunca tenha visto antes na sua vida. Por quê? Porque Deus definitivamente está mandando uma mensagem para o seu povo. Não é do meu interesse que vocês sejam julgados e sofram miséria, escassez, dificuldades que não se resolvem nunca. O meu interesse é que vocês prosperem, é que vocês desfrutem de uma vida abençoada. Eu enviei o meu filho Jesus para isso, para que ele levasse sobre si todos os pecados de vocês, todas as maldições que estavam direcionadas para a vida de vocês. Ele já levou sobre a cruz. Se conscientizem disso, creiam nisso, confessem isso, declarem isso, preguem isso, anunciem isso aos quatro ventos. E o meu Espírito vai abençoar, o meu Espírito vai trazer cura, libertação, restauração, avivamento, vida abundante, porque Deus é bom. O teu ministério não tem a ver com Elias, o teu ministério é ministério da graça. A tua vida não tem a ver com o ministério de Elias, com o ministério de juízo, a tua vida tem a ver com o ministério de Jesus. Graça, graça, graça superabundante, abundante graça. Vamos ficar de pé. Aleluia.